Então, pessoal, a gente vai estudar hoje força magnética. Então, a gente já estudou força elétrica sobre uma carga. Então, força elétrica sobre uma carga é a carga vezes o campo elétrico. Agora, a força magnética sobre uma carga é o que? A força magnética é o módulo da carga, então não importa se é positivo ou negativo, o que importa é o valor, vezes a velocidade, vezes o campo magnético, vezes o seno entre a velocidade e o campo magnético. Então, QVB, seno de delta. Então, ó, presta atenção que é seno. Se é seno, se a velocidade e o campo magnético tiverem um ângulo zero ou ângulo 180, não vai existir força magnética, porque seno de zero e seno de 180 é zero. Então, só valores entre 0 e 180, mas não 0 e 180. Então, nesse caso aqui, a gente vai usar a regra da mão esquerda. Então, como é que ela funciona? A gente pega a nossa mão esquerda, o dedo indicador vai apontar no sentido do campo magnético, esse dedo do meio vai apontar no sentido da velocidade e o dedão vai apontar no sentido da força magnética. Então, por exemplo, se a gente tiver um campo para cá e uma carga jogada nessa direção, a força magnética vai ser para cima. Então, o dedo indicador aponta no sentido do campo, o dedo do meio aponta no sentido da velocidade e o dedão vai indicar para onde vai ser a força magnética. Então, por exemplo, aqui, ó, imagina que a gente tem um campo uniforme aqui. A gente joga uma carga com uma velocidade V nesse campo magnético. Só que no primeiro caso, a gente vai jogar com uma velocidade fazendo um ângulo zero com o campo. Se o ângulo entre o campo e a velocidade for zero, consequentemente a gente não tem força magnética. Então o que vai acontecer com a carga? Ela vai se movimentar em movimento retilíneo e uniforme. Só que, olha nesse caso, a gente joga agora a carga com uma velocidade perpendicular ao campo magnético. Então, ó, a gente pega o nosso dedo indicador no sentido do campo, o dedo do meio no sentido da velocidade, então a gente vai ter uma força entrando no quadro. Então, aqui nesse caso vai aparecer uma força magnética, E o movimento que vai aparecer é um movimento circular uniforme. Então, ó, se a gente pegar que a força magnética é a força resultante sobre a carga, então força resultante, pela segunda lei de Newton, é massa vezes aceleração. Mas como o movimento é circular e uniforme, então a aceleração é aceleração centrípeta. Então, massa vezes aceleração centrípeta, velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Então, se a gente pegar a fórmula da força magnética, QVB, seno de delta, só que o seno é seno de 90, então é 1, então vai ficar QVB é igual a massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Então, o raio da trajetória é o que? Massa vezes velocidade dividido pela carga vezes o campo magnético. Então, massa em quilos, velocidade em metros por segundo, carga em coulombs e o campo magnético em Tesla. Um jeito fácil de decorar essa fórmula aqui: Habib MV1 kg. Fica, se vocês ficarem falando, vocês vão decorar. Então, R é igual a MV sobre QB. Dá para a gente calcular o período também dessa trajetória. Então, período, se a gente pegar distância dividir pelo tempo, a gente tem a velocidade. Então, a velocidade no movimento circular é o que? Distância, perímetro da circunferência, 2πr, dividido por t. T é o período, que é o tempo de uma volta completa. Então, se a gente pegar 2π sobre o período, vezes o raio, né? mv sobre QB, a gente tem que o nosso período é 2πm sobre o módulo da carga vezes o campo. Ou tenho duas pimentas no meu quibo. Então, D é igual a 2πm sobre QB.
E agora, se a gente jogar uma carga de forma oblíqua num campo uniforme. Então, ó, agora a carga foi jogada de forma oblíqua. Então, o que vai acontecer? A gente tem que decompor a velocidade Vx e Vy. O Vy ele é perpendicular ao campo e o Vx ele é na mesma direção do campo. Então, no Vy a gente vai ter movimento circular uniforme, que é o caso que a gente acabou de ver, e no Vx a gente vai ter movimento retilíneo e uniforme. Qual que vai ser a trajetória que vai acontecer? Vai ser essa trajetória helicoidal. Então, a carga vai ficar dando vários semicírculos dentro do campo magnético. Então, se a gente lembrar, Vx é o V cosseno de θ e Vy é o V seno de θ. Então, ó, na mesma fórmula do raio, mv, só que o V seno de θ sobre o módulo de Q vezes B, e a gente também consegue calcular a distância entre uma e outra. Então a gente tem a distância entre esse ponto e esse ponto, que é o D. D é 2πmv, só que isso daqui é V cosseno, que é o Vx, sobre o módulo de Q vezes B. Agora a gente vai ver o que? A gente vai ver a força magnética sobre corrente elétrica. Então aqui tinha velocidade, aqui agora vai aparecer a corrente. Então a regra da mão esquerda é a mesma coisa. O dedo indicador no sentido do campo, só que agora o dedo do meio vai indicar no sentido da corrente elétrica. Então, se a gente quiser calcular a força magnética agora quando aparecer uma corrente elétrica, vai ser π seno de θ, ou seja, campo magnético vezes a corrente elétrica vezes comprimento do fio vezes o seno entre a corrente e o campo magnético, π seno de θ. Então, por exemplo, se a gente tirar dois fios com comprimento L, um percorrido por uma corrente I1, um percorrido por uma corrente I2. Então, o fio I1 vai exercer uma força sobre o fio I2 e o fio I2 vai exercer uma força sobre o fio I1. Então, a gente vai ter os campos magnéticos do I1 entrando e o do I2 saindo. O I1 entrando e o do o I1 saindo e o I2 entrando. Então, ó, se a gente lembrar, como que a gente calcula o campo magnético num fio? Mi, I, 2, pi R. Então, Mi é a permissividade elétrica do meio, vezes a corrente, dividido por 2π, vezes a distância que você está em relação ao fio. E a força? Então, se a gente pegar a força magnética e substituir B por essa fórmula aqui, a gente vai ter π vezes I1 sobre 2π vezes D, que é a distância entre os fios, vezes I2 vezes o comprimento do fio. Então, a gente vai ter essa fórmula aqui. Mas o que é importante a gente saber? Que se as correntes tiverem o mesmo sentido, os fios vão se atrair. Agora, se as correntes tiverem sentidos opostos, os fios vão se repelir. Alguma dúvida?